Salve nação! E a treta do Fluminense, hein? Teve Thiago Silva falando no jogo de despedida do Paulinho e baita polêmica entre Felipe Melo e Thiago Silva no Fluminense. Tava muito difícil. Eu falei, cara... Ao invés de ficar dando mídia para essas pessoas que querem acabar e arruinar o ambiente do Fluminense... Bora lá então começar a entender toda essa polêmica e baita treta que teve esse ano, com direito à reclamação e briga entre Thiago Silva e Felipe Melo. Tudo começou quando Felipe Melo foi questionado sobre as lideranças do elenco e depois a baita treta entre os dois. Se liga aí, ó. Falasse o quanto que esse jogo dá casca, né? O quanto que esse jogo emocionante desse jeito, nos pênaltis desse jeito, faz o time crescer na sequência da competição e, obviamente, da passagem de braçadeira do Thiago para você. A gente sabe, quando você entrou, a liderança que você tem dentro desse grupo e o Thiago também tem um nome muito grande dentro do Fluminense e o reconhecimento por isso. Assim, é absolutamente normal, né? Esse negócio da braçadeira, né? Isso acontece nos clubes, né? Não aconteceu comigo no Palmeiras, né? Apesar de eu naquele momento ser o primeiro capitão da equipe. Mas acontece, assim, o Fluminense, na Europa são 3 capitães, né? Antes ali, os 3 atletas fazem a foto com a braçadeira de capitão. E aqui, mais do que o Felipe Melo, o Thiago Silva, nós temos outros também que são considerados capitães da equipe também, né? Que exercem a liderança no nosso dia a dia, né? Então, assim, o Fluminense está bem de liderança, grandes atletas, né? Como você acabou de citar, o Thiago Silva, que voltou e com toda a sua liderança, com toda a sua força física, técnica, né? A sua experiência dentro de campo. Então, assim, é absolutamente normal. O importante, de fato, é que nós pudemos guerrear até o final, nos comportamos muito bem dentro de campo, né? E saímos vencedores porque, de fato, eu acho que se tivesse que sair um vencedor nos 2 jogos, o mérito vai ao Fluminense. Felipe, você é um cara que também já sempre foi conhecido por passar instruções para os seus companheiros, dentro e fora de campo, e agora a gente percebe o Thiago também, que é um cara muito enérgico, que fala sempre dando instruções dentro do campo para a galera da defesa, para os volantes. O quanto que o Fluminense ganha com essa chegada do Thiago Silva nesse sentido também de liderança dentro de campo, para também ajustar algumas questões também dentro de campo? O Fluminense não ganha com o Thiago Silva chegar para falar, ou o Felipe Melo que fala. O Fluminense ganha na parte de campo, quesito campo, né? Com a experiência dentro de campo, né? A leitura de jogo, a qualidade técnica, né? A qualidade tática. Enfim, então o Fluminense ganha com isso, não só com o Thiago também, mas com o Serna que chegou, que é muito bom jogador, e outros jogadores que chegaram também. Agora acabou de chegar mais um jogador também. Então, assim, o Fluminense é um grupo bem coeso, um grupo forte, que sabe da sua potência, né? Sabe que é forte. Tivemos um problema importante, né, no início desse Campeonato Brasileiro, né, que as vitórias não vieram, mas conseguimos de fato fazer com que esse momento ruim, esse momento de tempestade passasse, né, e depois da tempestade vem a bonança. Agora é continuar trabalhando, né, e continuar nessa sequência de vitórias que vai ser muito importante para nós. Eu queria aproveitar que você está aqui para pedir para você explicar 2 situações. Primeiro, o que aconteceu entre você e o Felipe Melo naquela história da discussão que vazou de vocês? Agora, nesse momento... É um questionamento que a torcida tem, Thiago. E o outro é como é que tá a relação de vocês com o Mano Menezes após a história do Marcelo, né? Se vocês... enfim, deixar para você explicar como que ficou a relação com o Mano Menezes depois daquela confusão. A relação tá muito boa e entre eu e o Felipe já tá conversado. Cara, eu já tinha em mente fazer essa promessa porque tava muito difícil. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E a minha escolha foi essa, e também ajudar uma instituição com a premiação que eu fosse ganhar nesses 6 meses meu de Fluminense. Já estou falando com o Cadu em relação a isso, para que a gente possa ajudar. Uma que normalmente eu ajudo no Rio. E eu acho que não tem melhor promessa para se pagar nesse momento, né? Eu acho que o momento foi muito difícil e Deus nos honrou aí com uma força absurda que a gente só vê quando tem força, quando a gente precisa dela, né? Porque numa outra situação você fala, a gente não tem mais força para sair dessa. E quando você precisa dela, ela tá ali e você vê o quanto você é forte, né? E eu falei no final do jogo sobre coragem e medo. Tinha bastante medo de cair para a 2ª divisão com o meu time de coração. Mas a minha coragem era ainda maior para estar enfrentando essa situação.
E o grupo, cara, me recebeu de braços abertos e eu procurei fazer o máximo que eu pude fazer. Entreguei tudo que eu pude. Então, no final, eu estava exausto, fui para Londres aproveitar um pouco com a minha família e estou retornando hoje ao Brasil, curtir esses últimos dias de férias e preparar bem a temporada que vem. É bem confuso assim para mim, né? Situação muito diferente de tudo que eu vivi nos últimos anos. Mas eu acho que esse tempo lá fora me preparou muito bem para essa situação. É claro que eu não esperava viver o momento que a gente está passando hoje, com toda essa dificuldade, principalmente o time sendo campeão da Libertadores, vindo para o ano seguinte com toda essa dificuldade para poder vencer os jogos, enfim, um peso emocional muito grande, mas eu acho que a gente tem que pensar positivo. Faz parte da nossa profissão, estar nesse meio, passando por essas dificuldades. Isso só fortalece. E pode ter certeza que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas, enfim, eu estou super bem motivado e mentalmente muito forte. Apesar da minha família estar longe, eles estão comigo e eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Fala pessoal, boa noite a todos. Bom, estou aqui para falar um pouquinho dessas coisas que tem falado, essas coisas horríveis que tem falado, as pessoas têm falado em relação ao Fluminense, em relação a nós jogadores, nós atletas, em relação ao ambiente dos atletas, o ambiente do Fluminense, em relação a setores do clube, áreas do clube, como a área fisiológica, como do nosso treinador, do Marcelo, da nossa área médica. Quero dizer para vocês o seguinte, isso é tudo intriga da oposição. Essa é a mais pura verdade. Vivemos um ambiente fantástico, na qual sabemos da nossa responsabilidade, mas também nós temos um sonho de conquistar e conquistar e conquistar. E para isso nós precisamos que você, torcedor, ao invés de ficar dando mídia para essas pessoas que querem acabar e arruinar o ambiente do Fluminense, sabendo que nós temos sim capacidade de poder alcançar o nosso objetivo, sabendo sim que nós temos capacidade de poder realizar o nosso maior sonho, essas pessoas têm tentado enterrar os nossos sonhos, criando polêmica, criando problemas que não existem. A gente estava ouvindo a entrevista do Paulinho emocionado. O Thiago falou, perguntei pra ele aí, tá nervoso? Ele, não, eu tô tranquilo. A gente, dá pra ver que ele tá tranquilaço, né? Deu pra ver a tranquilidade dele. E aí, cara, como é que é participar desse jogo? Mais um grande do futebol brasileiro que se despede da profissão. Como é que você vê essa despedida? O que você tem pra falar sobre o Paulinho? Cara, Paulinho é um amigo que o futebol me deu, que com certeza eu vou levar pra vida toda. Como se fosse um irmão pra mim, assim, né? Tanto que eu vim de Londres hoje, cheguei 5 da manhã e tô aqui brincando com ele. Olha. Falei que se tivesse a oportunidade eu estaria com ele nesse último dia aqui no campo. Eu acho que deve ser muito difícil, né? Eu tô me aproximando do final também, então a gente já vai criando aquela expectativa. A gente fala que tá pronto, mas nunca tá. A gente deu pra reparar ali na fisionomia do Paulinho. Não tristeza, mas assim, a perda dele pro futebol é muito grande, né? Mas ele agregou muito pra gente. Paulinho é um grande do nosso futebol, que com certeza jogando ao lado dos filhos, assim, deve ser uma alegria imensa. Por isso essa toda emoção que ele teve agora. A gente tá falando de um volante, mas um meio-campista completo, né? O Paulinho, eu acho que ele é mais 10 do que 8, 6, né? 5, na verdade. É um cara que sempre estava pisando na área. Eu me lembro um jogo das eliminatórias que nós fizemos contra o Uruguai, acho que no Centenário. Ele fez 2, eu acho, ou 3 nesse jogo, e um deles ele me dedicou assim, eu estava no banco. Ele veio na minha direção, né? E você via que não era um 5 da seleção brasileira, era um 10 praticamente, né? Fez gol de tudo quanto é jeito, de peito, enfim. Então ele merece todo esse carinho do torcedor, né? Acredito que a maioria que esteja aqui hoje é do Corinthians, mas do brasileiro em si, porque o que ele agregou para o nosso futebol não está escrito. Valeu, Thiago. Muito obrigado. E aí, nação, o que vocês acharam dessa treta nesse ano de 2024, hein? Treta essa que quase culminou com o rebaixamento do Fluminense. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê essa moral pra gente. Torne-se um inscrito do Nação Clubista e deixa muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.